Continuando aqui, nós vamos estudar agora, os processos de eletrização, os três tipos, atrito, contato e indução. Nós vamos estudar esses três tipos com mais detalhes a partir de agora. Então, o primeiro é o processo de eletrização por atrito. Eu não sei se vocês se já aconteceu com vocês de repente estar andando de carro, você sai do carro, pega na lataria e leva um choque. Ou se em algum dia de frio que vocês estavam usando uma blusa de lã, ou um amigo do lado estava usando uma blusa de lã, você chega perto, encosta a mão e leva um pequeno choque. Ou se vocês já viram a experiência que é bem famosa de um canudinho, quando você atrita ele num pedaço de papel, por exemplo, ou um pedaço de pano de seda e prega ele na parede. Ele fica pregado depois que você esfrega um pouco, ele fica pregado na parede. Por que isso acontece? Isso acontece porque sempre que nós temos atrito, no caso o canudinho atritando no papel, ou atritando no pano de seda, ou a pessoa com a blusa de lã, que provavelmente ela vai ter atritado com o vento em dias secos, tá? E o carro também, quando ele está em movimento, ele tem a lataria dele em atrito com o vento, tá? Sempre que você tem atrito entre dois objetos, o que acontece? Um vai acabar cedendo elétrons para o outro, porque só de você atritar um objeto no outro, essa força de arrasto que você tem já é necessária para retirar alguns elétrons lá das últimas camadas dos átomos que compõem esse objeto, tá? E lógico, você vai conseguir esse efeito vai ser um efeito grande ou não, dependendo dos dois tipos de material que você atrita. Vai ter material que dá certo, dá uma carga legal, e vai ter material que não dá carga nenhuma. Tá? Então, esse tipo de eletrização ele ocorre de maneira geral entre objetos isolantes. Tá? Depois de atritados, ambos os objetos ficam carregados com carga de mesmo valor, porém de sinais contrários. Vamos entender aqui. Inicialmente, você tem esse pedaço de vidro neutro e esse pano de seda neutro. Você exerce um atrito nos dois e o que acontece? Um objeto, ou o vidro ou a seda, vai ceder elétrons para o outro. Tá? O objeto que cedeu elétron, ele vai ficar com falta de elétron, porque ele acaba perdendo, então ele vai ficar positivo. E o objeto que recebeu elétron, ele vai ficar com excesso de elétron, então ele vai ficar com carga negativa. Tá? Então olha só o que acontece depois do atrito. O vidro fica carregado positivamente, então ele ficou com várias maisinhos, e o pano de seda carregado negativamente. Ou seja, quem cedeu elétron para quem? O vidro, como ficou positivo, e o pano de seda negativo, quer dizer que o elétron saiu do vidro e foi para o pano. O pano ficou com excesso de carga negativa, excesso de elétrons, e o vidro ficou com falta de elétrons. Então, ao final, o vidro ficou com uma carga total, Qzão, Q maiúsculo, positiva, ficou com carga mais Q. E o pano ficou com carga menos Q. Sendo que essas cargas acabam sendo iguais, tá? Se, vamos supor, foi cedido 10 elétrons. Lógico que é muito mais que isso, infinitamente maior, porque o elétron é pequeno. Mas se foi 10 elétrons que saiu de um corpo para o outro, o que vai acontecer? Esse corpo fica com carga mais 10 e esse corpo fica com carga menos 10. Bom? Então, ao final, eles ficam com carga de mesmo valor, só que de sinais contrários, igual o exemplo que eu dei, aqui fica mais 10 e aqui menos 10. Tá? Igual eu falei para vocês, o experimento do canudinho, vocês podem fazer em casa, tá? Pega um canudinho e funciona bem com algum pedaço de pano, de seda ou papel toalha também. E aí você atrita o canudinho no papel toalha, de uma maneira mais forte e sempre em um mesmo sentido. Depois que você fizer isso algumas vezes aí, tá? Faz no mínimo 10 vezes, e você coloca o canudinho na parede, ele fica pregado na parede.
Isso mostra que o canudinho ficou eletrizado. Então antes ele era neutro, ele ficou eletrizado. E por que ele gruda na parede? Justamente por aquela força elétrica que a gente viu na aula passada. Lembra que força elétrica positivo com negativo atrai, né? Então nesse caso aí, o que está acontecendo? O canudinho, vamos supor que ficou positivo. Então quer dizer que a parede é negativa? Não, a parede não é negativa, a parede está neutra. Ela tem o mesmo número de positivo e negativo. Só que, através de um outro processo que a gente vai ver, que é o de indução, o que acontece? Como o canudinho tá positivo, né? Ele vai afastar as cargas positivas para longe e atrair as negativas. E quando ele atrai, fica a negativa perto da positiva e acontece a atração. Por isso que ele fica pendurado aí, grudado na parede, tá? Beleza, mas como que eu vou saber, atritando dois materiais diferentes, como que eu vou saber qual fica positivo e qual fica negativo? Será que tem como? A princípio, não, né? Você viu que ficou eletrizado, por exemplo, o canudinho. Vou pegar o canudinho lá. Você viu que ficou eletrizado porque antes ele não grudava na parede, depois do atrito grudou. Então você sabe que apareceu uma força ali e só pode ser força elétrica. Então ele ficou eletrizado. Agora, saber se ele ganhou elétron ou perdeu elétron vai depender do tipo de material, do tipo de objeto que foi atritado com ele, tá? E para saber, né, se um objeto depois de atritado fica positivo ou negativo, nós temos essa série aqui, que é chamada de série triboelétrica, tá? E ela é uma série construída experimentalmente, então ao longo de séculos aí o pessoal vem fazendo esses experimentos e empiricamente ali, por meio de experimento, eles construíram essa tabela aí. Sendo que, como que você lê ela? Tá vendo que tem várias substâncias, né? Aqui, pele humana, couro, vidro, cabelo humano, fibra sintética, lã, né? Aí passa por aço, borracha, teflon. Lógico que não são todos materiais existentes, né? São só alguns. E como que a gente lê isso aqui? Quando você atrita um objeto com outro, por exemplo, você atrita lã com alumínio. Quem que vai ficar positivo e quem vai ficar negativo? Olha só, tá vendo essa seta para cima mais e para baixo menos? Fica positivo quem estiver em cima. Então, lã e alumínio você atrita, quem fica positivo? A lã. Quem fica negativo? Alumínio. Tá? Alumínio, agora você atrita alumínio com madeira. Né? Quem que fica positivo? Agora o alumínio fica positivo, porque ele está mais para cima, tá vendo? E a madeira fica negativa porque está mais para baixo. Então, materiais, quando atritados 2 a 2, fica positivo aquele que vem antes na lista, ou seja, aquele que vem na parte de cima. Tá? Então, silicone, mais um outro exemplo. Silicone aqui embaixo com teflon, quem fica positivo? Silicone, quem fica negativo? Teflon.